Vamos abordar agora as características que influenciam diretamente no funcionamento numa embreagem de um carro de arrancada. São elas: a pré-carga do conjunto montado, o material dos discos separadores, que são as placas intermediária e de pressão, e do volante, o curso de liberação da mola-membrana, o sistema de acionamento e também o aumento de carga por ação centrífuga, no caso de uma embreagem centrífuga. E o que é a pré-carga do conjunto montado? É o quanto de aperto existe entre as partes da embreagem, ou seja, entre discos, placas e platô, que é medido na ponta da mola-membrana ou através da vigia do platô com um relógio comparador. Essa referência é uma medida em milímetros diretamente proporcional à carga que o conjunto é capaz de oferecer. Ou seja, quanto mais pré-carga você tiver, que é a carga inicial, mais carga final você vai ter. E o inverso é o mesmo. Quanto menos pré-carga, menos carga final. E o resultado do quanto você tem de carga versus o material dos discos e a quantidade do disco vai dizer para a gente o quanto de torque e potência aquele conjunto vai suportar. Vamos falar agora um pouco sobre materiais dos discos num carro de arrancada. O disco de embreagem num carro de arrancada tem que ser de ferro sinterizado, conhecido aqui no Brasil como carbono. A principal característica do carbono é a sua capacidade de deslizamento sem perder seu coeficiente de atrito, ou seja, ele começa a patinar enquanto frio e à medida que vai aquecendo, ele gruda. Outro fator fundamental é que ele pode ser retificado e reaproveitado. O material cerâmico não é um ideal por ser muito agressivo em termos de acoplamento e tende também a causar trepidações. Ainda falando sobre materiais, as placas intermediárias de pressão, ou separadores, assim como o volante, são produzidos a partir de um billet de aço forjado. Utilizamos um aço especial com tratamento térmico para assegurar a dureza necessária e aumentando também a vida útil. O platô é confeccionado em alumínio naval de alta resistência mecânica, visando a correta dissipação de calor e durabilidade. Falando sobre curso de liberação da mola-membrana. Esse é um fator muito importante na embreagem de um carro de arrancada, porque ela permite a progressividade na entrega de carga do platô. Quanto mais progressividade, melhor. Isso vai influenciar diretamente na largada, vai ajudar a tirar o carro de inércia e também não vai forçar o sistema de transmissão, dando trancos e evitando quebras. Vamos falar um pouco agora sobre os sistemas de acionamento. O sistema de acionamento pode ser por haste ou cabo mecânico ou por atuadores hidráulicos. Isso vai depender da necessidade de cada projeto, não podendo influenciar no trabalho da embreagem. O correto escorregamento da embreagem deve acontecer com ela totalmente acoplada, com carga total, e a força proveniente do motor fazendo os discos escorregarem na largada e aí sim produzindo uma patinação saudável. Não é o ideal retardar o retorno do pedal, seja no cabo ou no hidráulico com restritor, por exemplo, para segurar a entrega de carga do platô por mais tempo. Isso vai desgastar desnecessariamente discos, placas e demais componentes, causando empenamento e etc. E nesse log, nós podemos enxergar uma patinação incorreta, na qual você segura a carga via pedal e produz esse tipo de curva que não é ideal, não é o que a gente almeja numa embreagem num carro de arrancada. Neste exemplo de log, nós podemos ver um exemplo de RPM de câmbio de uma patinação saudável, correta, com esse ângulo de curva e acontecendo dessa forma que vocês estão vendo aí. Esse é o jeito correto de fazer a embreagem patinar na largada. Uma característica muito importante numa embreagem de arrancada é o aumento de carga por ação centrífuga. Ela acontece nas embreagens que têm esse tipo de recurso, nas embreagens centrífugas. Como funciona? O conceito é o seguinte: existem alavancas presas no platô que pressionam a placa de pressão de acordo com o aumento de RPM e, junto com a ação centrífuga, aumentam a pressão sobre a embreagem, suportando maiores potências. Ela permite a retirada do carro de inércia de forma mais linear e rápida, gerando melhores 60 pés e tempos de pista. Essa embreagem, esse tipo de embreagem, ele é totalmente configurável, tanto na sua pré-carga, com a altura dos espaçadores reguláveis, e também na carga final, pela configuração de contrapesos nas alavancas, gerando inúmeras possibilidades de ajustes. Esse, pessoal, é o melhor sistema
para se usar em um carro de arrancada. Ele é usado no mundo inteiro e é justamente por essa gama de ajustes possíveis e pela performance que se obtém com esse sistema. É interessante lembrar que, nesse caso, a gente vem falando sobre, por exemplo, a progressividade na entrega de carga, os acionamentos que se usam numa embreagem multidisco convencional, por exemplo. No caso da centrífuga, é interessante que ela acople, ou seja, que o acionamento seja o mais rápido possível no momento da largada, para que ela inicie o trabalho dela o quanto antes. É importante isso. Entender que, se numa embreagem convencional você pode usar de um artifício de um tempo maior para você tirar o pé da embreagem, alguma coisa, é interessante na centrífuga você acoplar ela o quanto antes. Dessa forma você vai adiantar o início do trabalho dela e fazer o teu 60 pés ser muito melhor e o teu tempo de pista ser muito melhor nessa função. É extremamente importante entender a correlação entre convencional e centrífuga. A convencional tem um ajuste de pré-carga, mas você não consegue ter a carga final ideal. Sabe aquele ajuste que você chega na embreagem quando o 60 pés está ideal e a embreagem vai tender a patinar no final da reta? Com a centrífuga não acontece isso. Com o aumento de RPM, ela vai aplicando mais força, mais força, mais força, não deixando patinar em alta com potência total. Esse é o conceito básico que tem que se entender numa embreagem centrífuga, o porquê ela é tão importante e tão utilizada no mundo todo num carro de arrancada. Então vamos revisar tudo que a gente falou nesse vídeo. As características que influenciam o funcionamento de uma embreagem num carro de arrancada. Pré-carga do conjunto montado, material dos discos, separadores e volantes, o curso de liberação da mola-membrana, o sistema de acionamento utilizado e o aumento de carga por ação centrífuga no caso de uma embreagem centrífuga. Com esses 5 fatores, você consegue entender aonde você precisa trabalhar para ter a melhor performance de uma embreagem num carro de arrancada.